partir do primeiro versículo. Vamos, nessa noite, meditar um pouco nesse texto da Palavra de Deus, que iremos utilizar como base para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor pela leitura da Palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, queremos, ó Deus, neste momento, render a Ti, ó Pai, ação de graças pela oportunidade tão especial que o Senhor nos concede, de estarmos, ó Deus, reunidos em Tua casa para iniciarmos mais um estudo da Tua Palavra. Agora, ó Deus, nós queremos suplicar ao Senhor a Tua graça, a Tua bondade sobre a nossa vida, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude a compreendermos tudo aquilo que o Senhor, ó Deus, tem para nos falar nesta noite. Ó Deus, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que venhamos, ó Deus, assimilar o máximo possível daquilo, Jesus, que o Senhor tem de tão importante para nos ensinar. Fala com a Tua igreja nesta noite. É o que nós te suplicamos e te agradecemos no maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vivemos dias em que as pessoas não têm cultivado o hábito da misericórdia. O ser humano, por si só, ele já possui
do seu interior o sentimento da vingança. E com o crescente aumento do pecado, isso tem, de certo modo, se multiplicado. E o principal, que deveria ser a misericórdia, tem sido deixado de lado pelos homens. Quando nós lemos o Evangelho de João, mais precisamente no capítulo 8, nós vamos poder, irmão José Carlos, presenciar um relato em que nós temos um paradoxo muito grande. De um lado nós temos homens com a sede da vingança. Por outro lado nós temos um homem que estava disposto a ensinar aqueles vingadores o quão é necessário nós praticarmos o amor, sobretudo a misericórdia. E desse texto nós podemos extrair muitas lições para a nossa vida cristã. E eu quero, dentro desses poucos minutos que nós temos, falar com a igreja nesta noite, baseado na palavra de Deus, pautado no seguinte tema: onde estão os teus acusadores? Será que nós temos acusadores? Será que nós temos pessoas que nos acusam, ou seres espirituais? Onde estão os teus acusadores? Quando nós observamos o texto de João 8, notamos que há um pecado que foi praticado tanto por aqueles que não tinham misericórdia, como pela protagonista do texto, que era a mulher considerada chamada de a mulher adúltera. Que o texto não vai nos trazer o nome dessa mulher, apenas o evangelista vai chamá-la de a mulher que foi pega no ato adulterando. E uma coisa, irmão José Carlos, é fato: aquela mulher pecou, ela cometeu um adultério. O que é o adultério? Nós falamos aqui domingo, na escola bíblica dominical, quando estávamos estudando acerca da lição 2 da nossa revista, que vai falar a respeito da mordomia no corpo, quais são os pecados cometidos contra o corpo. E um desses pecados é o adultério. E o que é o adultério? O adultério consiste na prática da infidelidade conjugal. O adultério ocorre quando um dos cônjuges trai o outro, cometendo práticas sexuais. Isso é chamado de adultério.
ramificações de pecado? Não, porque para Deus tudo é pecado. Porém, o adultério é um pecado do ponto de vista antropológico, ou até mesmo espiritual, gravíssimo. E essa mulher do texto, ela cometeu esse pecado gravíssimo, que é o pecado do adultério. Então, ela estava errada, isso é fato. Nós não estamos aqui advogando acerca da mulher, pleiteando a sua causa de forma alguma. O que eu estou mostrando à igreja é que a mulher cometeu um erro, ponto. Isso é fato. E o pecado, ele traz sobre as nossas vidas sérias consequências. E quais são as consequências drásticas que o pecado pode causar na vida do ser humano? Primeiro, o pecado, ele nos afasta de Deus. Conforme Gênesis capítulo 3, o versículo 23 e 24. O pecado, ele afasta o homem de Deus, e nós não podemos, em hipótese alguma, estarmos longe de Jesus. Não podemos tirar os olhos de Deus, e muito menos, irmão José Carlos, nos afastarmos de Deus. Não podemos. E o pecado, ele deixa o homem mais longe de Deus, e quanto mais longe o homem estiver de Deus, pior será a sua situação. Então o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos separa de Deus. O homem não consegue ter comunhão com Deus se ele estiver vivendo na prática do pecado. Mas todos nós temos pecado. João vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Porém, há uma diferença, irmão José Carlos, entre ser um pecador e viver na prática do pecado. Há uma diferença muito grande. Uma coisa é ser um pecador redimido. Outra coisa é nós vivermos em virtude do pecado, ou fazendo aquilo que o pecado nos pede. Há uma diferença muito grande com relação a isso. Mas quem ama o pecado, ele está separado de Deus. Não é que Deus não o vê, Deus o vê, mas ele está longe de Deus por causa do pecado. E a terceira, e talvez a pior consequência que o pecado traz na vida do ser humano, é a consequência registrada por Paulo na carta aos Romanos, capítulo de número 3, 6 e versículo 23. O pecado, ele gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, quem peca está fadado à morte. O resultado da prática pecaminosa o levará à morte. E é tanto a morte do ponto de vista físico como espiritual. E o pior tipo de morte é a morte espiritual, que é quando o homem se afasta eternamente de Deus. Isso é a pior tragédia que pode acontecer na vida do ser humano. Então o pecado, ele traz consequências desastrosas na vida do ser humano. E o salmista vai dizer que nós somos pecadores, e todos nós estamos, de certo modo, estávamos debaixo da condenação do pecado. Porém, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o derramamento
geração. E hoje nós somos livres, justificados pela fé, salvos pela graça e com os nossos nomes escritos no livro da vida, glória a Deus. Então, o pecado, ele, na vida do ser humano, que ainda não teve uma experiência com Deus, o pecado na vida daquele que ainda não nasceu de novo, porque há muitos que estão dentro da igreja, mas ainda não passaram pelo novo nascimento. Então, na vida desses tais, o pecado, ele traz consequências terríveis. Terríveis. E na vida dessa mulher não foi diferente. O pecado trouxe lições severas na vida daquela mulher, que ela nunca mais se esqueceu. Nunca mais. Então, eu destaquei essa primeira lição que nós podemos aprender com base no texto lido nessa noite. Que o pecado, ele é extremamente prejudicial à vida de qualquer ser humano. O pecado nos afasta de Deus, o pecado nos separa de Deus, o pecado gera a morte. Então nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos afastar do pecado. Nós não podemos correr atrás do pecado, não. Nós temos que fugir do pecado, resistir ao pecado, e não corrermos atrás do pecado ou fazermos por onde pecarmos contra o Senhor nosso Deus. Não podemos, irmão José Carlos, ficarmos brincando com o pecado, porque tem muitos por aí afora que brincam com o pecado, assim como uma criança brinca com fogo. Nós temos que tomar muito cuidado com relação a isso. Verdade. Porque o pecado, ele é terrível. Então nós temos que santificar a nossa vida, buscarmos mais a presença desse Deus maravilhoso ao qual nós tanto amamos. Nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém, irmão José Carlos, verá o Senhor. Santificar-nos cada dia mais e mais, estarmos mais próximos de Jesus, andarmos na presença de Deus, fazendo a vontade do Espírito Santo, para que nós não venhamos cair em pecado, porque o pecado traz severas lições na vida do ser humano, quando este cede ao próprio pecado. A segunda característica interessante que nós observamos com relação à história dessa mulher adúltera é que ela foi acusada. Quando aqueles homens apanharam aquela mulher no ato de adultério, eles levaram aquela mulher até a presença de Jesus. Eles, quando levam aquela mulher à presença de Jesus, eles tinham um único objetivo: pegar Jesus em suas próprias palavras. Eles acusaram aquela mulher publicamente de ter cometido o pecado que ela cometeu. E note que, da mesma forma como aquela mulher foi acusada por aqueles homens, também nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, também somos acusados diante de Deus. Satanás, ele procura fazer a mesma coisa comigo e com você. Satanás, ele nos acusa
roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então, aqueles homens não pensaram duas vezes, eles pegam aquela mulher no ato, adulterando, e levam aquela mulher e a colocam diante de Jesus, no intuito de acusá-la dos seus pecados. E naquele momento aconteceu algo interessante. Aquela mulher, ela foi humilhada diante de Jesus, porque aqueles homens a colocaram em pé, publicamente. Haviam muitas pessoas que presenciaram aquela cena. A mulher agora, ela estava em pé, estava sendo humilhada diante de tudo e de todos. Da mesma forma, é como o diabo trabalha na vida do ser humano. O diabo, ele procura humilhar o homem que não serve a Deus. O diabo, ele procura escravizar, ele procura atormentar a vida de todo aquele que ainda não teve um encontro especial com Cristo Jesus. Quantos homens, irmão José Carlos, são humilhados pelo diabo todos os dias? Verdade. Quantos homens sofrem humilhações satânicas porque ainda não chegaram-se à presença do Mestre, ainda não se prostraram diante daquele que pode perdoá-lo dos seus pecados e fazer deles uma nova criatura. É verdade. Aquela mulher, ela foi humilhada. Aquela mulher, ela teve o seu pecado contado publicamente. O pecado daquela mulher, chamado adultério, foi contado para tudo e para todos. Todos ficaram sabendo do que ela fez. Todos tomaram conhecimento da sua vergonha. Todos ficaram espantados com o pecado que ela havia cometido. Isso demonstra a falta de caridade, de amor, de misericórdia daqueles homens. Aqueles homens não tiveram o mínimo de piedade para com aquela mulher, irmão José Carlos. Nós não estamos aqui justificando o erro dela de forma nenhuma. Mas pelo menos aqueles homens poderiam ter o mínimo de compaixão, o mínimo de piedade, o mínimo de misericórdia, o mínimo de amor. E eles não tiveram o mínimo dessas características. Assim é o diabo conosco. O diabo não tem misericórdia de ninguém. O diabo, ele não tem piedade de ninguém. O diabo, ele quer destruir a vida de todos os seres humanos. O diabo, ele quer de qualquer forma fazer com que o homem perda a sua paz, perda a sua alegria da salvação. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Se o diabo não tem misericórdia, Jesus, ele tem misericórdia da minha e da sua vida. Jesus, ele teve misericórdia daquela mulher, coisa que os homens que a levaram até Jesus não tiveram. E outra característica é que eles já chegaram com a sentença dada, ou seja, nada de perdão. Já chegaram dizendo: olha, mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando, e a lei de Moisés vai nos dizer
tu dizes? Já chegaram com a sentença dada. Então por que levaram até Jesus se a sentença já estava dada? Não tiveram a capacidade de perdoar. Mais uma vez, não estamos advogando a causa da mulher adúltera, não. Mas será que aquela mulher não teria como ser perdoada do seu pecado? Será que o pecado que aquela mulher cometeu foi tão grave a ponto dela não poder receber o perdão? Qual é a diferença do pecado daquela mulher para o meu e para o seu pecado? Será que nós que não cometemos adultério, será que nós somos mais santos do que aqueles que cometeram? Será que o meu pecado, o seu pecado é menos grave aos olhos de Deus do que o pecado daquela mulher adúltera? Verdade, Jesus. Nós temos, meus irmãos, que fazermos um autoconceito da nossa vida espiritual. Precisamos rever o nosso conceito de evangelho. Precisamos olhar para a Bíblia, ler a palavra de Deus com um olhar de misericórdia e não apenas de condenação. Aqueles homens não perdoaram aquela mulher de forma nenhuma. Não tiveram misericórdia, não tiveram compaixão. Aqueles homens estavam com sede de vingança. Eles queriam ver aquela mulher sendo apedrejada até a morte. Eles estavam, irmão José Carlos, loucos, um instinto selvagem para matar aquela mulher em praça pública. Aquela mulher, ela estava nos últimos minutos da vida dela. Se ela não tivesse sido levada até a presença de Jesus. É assim, irmão José Carlos, que o diabo trabalha. Ele quer de todas as formas destruir a vida do homem. Eu fico observando como é lamentável a vida do ser humano que não tem Deus, que não teve um encontro especial com Cristo Jesus. Como este está suscetível a qualquer momento ser atacado por esse acusador chamado Satanás, que já o acusa, que tenta de todas as formas tirar-lhe a vida. O diabo humilha o ser humano que não tem Deus. O diabo, ele não perdoa de forma nenhuma. O diabo não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem piedade. Ele é o nosso acusador, assim como ele usou a vida daqueles homens para acusar aquela mulher adúltera diante de Jesus. Mas louvado seja Deus, que nós temos um advogado para com o Pai, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos defendidos por Cristo. Jesus, ele defende a minha e a sua vida diante das acusações satânicas. É Deus que nos justifica. E no caso dessa mulher, ela foi alcançada com a misericórdia daquele que não acusa.
Vemos que aquela mulher pecou, isso é fato. Vemos que aquela mulher foi levada à presença de Jesus, foi humilhada, foi exposta em público com o seu pecado. Mas, quando ela chega diante de Jesus, ela pôde ser alcançada pela misericórdia. Quando ela chega diante de Jesus, Jesus ele vai dizer para aqueles homens: aquele que dentre vós está sem pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens, irmão José Carlos, começaram a pensar: mas eu tenho pecado, mas eu também tenho pecado. Todos eles viram que são pecadores. E naquele momento eles se conscientizaram que o pecado deles em nada era inferior ao pecado cometido por aquela mulher. Eles não eram mais santos do que ela. Eles estavam no mesmo nível de pecaminosidade. Será que nós somos mais santos do que alguém, irmão José Carlos? Será que nós somos mais santos do que os que estão aí fora? Como será que está a nossa vida? Às vezes nós temos o defeito gravíssimo de nos considerarmos em um patamar de santidade mais elevado do que aqueles que ainda não tiveram um encontro com a graça. Todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Jesus em nossa vida todos os dias. Todos os dias eu peço em minhas orações para que Deus me perdoe dos meus pecados. Porque eu não sou santo. Quem aqui é santo? Santo é aquele que não conheceu o pecado. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos a natureza pecaminosa. Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. E nós por si só não tínhamos a capacidade de nos auto-justificar diante de Deus. É por isso que Jesus Cristo, ele veio a este mundo. Porque ele sim é santo. Ele sim tinha as condições necessárias para justificar a minha e a sua vida diante de Deus. Jesus Cristo, ele é o único que poderia nos perdoar dos nossos pecados. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Andávamos cumprindo os desejos da carne, até o dia em que nós tivemos um encontro especial com Cristo Jesus. Até o dia em que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, e a partir de então passamos a ser uma nova criatura. Nascemos de novo, aleluia, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que nós não somos pecadores. Isso não quer dizer que eu e você não precisamos mais buscar o perdão da parte de Deus. Temos que buscar constantemente o perdão da parte do Senhor sobre a nossa vida. Porque o crente que não se arrepende dos seus pecados, como ele poderá chegar à presença de um Deus santo?
Nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. Andar em santidade significa nos afastarmos do pecado neste mundo. É isso que eu e você devemos fazer na nossa vida. Fugir do pecado. Se afastar do pecado. Ficar longe de tudo aquilo que venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Não podemos, irmão José Carlos, ficarmos brincando com o pecado, assim como uma criança brinca com fogo. Não podemos ficar degustando o pecado, não. Temos que estar longe do pecado, estar mais próximos do Senhor Jesus Cristo, aleluia, mais próximo de Deus. E como que o crente se aproxima de Deus? Nós nos aproximamos de Deus através da oração. Precisamos orar, precisamos neste mundo, na nossa caminhada em direção à Canaã celestial, precisamos andar de joelhos, precisamos orar mais. Nós estamos orando muito pouco. Precisamos buscar mais a presença de Deus em oração, aleluia, glória a Deus, porque este mundo, ele está corrompido pelo pecado. Nós nos aproximamos de Deus através da vida em santidade, fugindo do pecado, fazendo a vontade de Deus, adorando ao nome do Senhor, glorificando a Jesus Cristo, aleluia. Dessa forma, nós fugimos do pecado e chegamos mais próximos do Senhor nosso Deus. E naquele momento, todos aqueles homens saíram, e só ficou a mulher adúltera e Jesus. Mas cadê aqueles homens? Como diz o tema do estudo bíblico nesta noite, onde estão os teus acusadores? Jesus pergunta para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores, mulher? Mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher, irmão José Carlos, ela olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Jesus vai perguntar para aquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém te apedrejou, mulher? E a mulher disse: não. Aí Jesus vai dizer: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia, glória a Deus. Jesus não condenou aquela mulher adúltera. Jesus não apedrejou aquela mulher adúltera. Jesus perdoou aquela mulher. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta nesta noite. A lei de Moisés dizia que as mulheres, os homens, todos aqueles que haviam cometido o ato de adultério deveriam ser apedrejados. É o que estava escrito na lei. A lei de Moisés dizia que os adúlteros deveriam ser apedrejados. Mas agora eu quero perguntar para você, que está aqui e está nos assistindo pela internet: qual seria a sua reação se você se deparasse com um caso desse? Você seguiria o que estava escrito aqui, na lei? Ou você teria misericórdia da mulher? Aqueles acusadores
estavam fazendo algo que está escrito aqui, na Bíblia. E agora? Eles estavam fazendo o que está escrito na Bíblia. E qual seria a minha e a sua reação, eu lhe pergunto, se você estivesse naquele momento? Você cumpriria a Bíblia ou você teria misericórdia? Não precisa me responder, responda para você mesmo. Jesus Cristo, Ele teve misericórdia daquela mulher. Jesus, Ele nos mostrou a importância, irmão José Carlos, de nós lermos a Bíblia com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão, com um olhar de amor. Porque talvez se muitos de nós estivéssemos no lugar daqueles homens, talvez muitos de nós pegaríamos as pedras para apedrejar aquela mulher. Por falta de conhecimento da palavra de Deus e, sobretudo, de misericórdia. Precisamos ser mais misericordiosos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma alma, ela tem muito valor para Deus. E muitas almas nós perdemos porque nós não temos misericórdia. Porque nós não temos amor. Porque nós não perdoamos. Muitos saem da igreja. Muitos se afastam do Evangelho. Porque não conseguem ver na igreja o amor que é pregado na Bíblia. Não conseguem ver na figura do pastor a misericórdia ensinada por Jesus em João capítulo 8. Não conseguem ver na igreja a piedade que ele não consegue encontrar no mundo. Por esse motivo, muitos abandonam a fé, saem das nossas igrejas e voltam para o mundo de pecado, porque nós não soubemos aplicar a misericórdia de Deus, o amor, o perdão. Irmãos, uma alma tem muito valor para Jesus. Irmão José Carlos, eu não aceito perder uma ovelha. Uma eu não aceito. Eu não me esqueço de nenhuma das ovelhas que passaram por aqui. Nenhuma eu me esqueço. E não aceito perder. Porque uma alma tem muito valor para Jesus. O único momento em que a Bíblia vai dizer que há uma alegria no céu diante dos anjos de Deus, não é quando tem congresso na igreja. Não. Não é quando tem festividade de círculo de oração, de mocidade, de jovem, não. O único momento em que há uma alegria no céu diante dos anjos de Deus é quando um pecador se arrepende. É quando uma alma entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Por isso nós temos que valorizar as nossas ovelhas. Temos que valorizar as almas. Temos que saber aplicar a misericórdia, a piedade, o amor ensinado por Jesus em João capítulo 8. Não é sempre que nós temos que aplicar a correção. Há situações em que nós temos que saber lidar, que nós temos que ter sabedoria da parte de Deus para tratar aquele caso. Não estamos aqui justificando erros, não. Mas para todo erro há uma possibilidade de perdão. Porque nós erramos. Nós pecamos. E Deus não nos condenou. Jesus, Ele nos perdoou. E se Jesus nos perdoou, irmão José Carlos, por que nós também não podemos perdoar o nosso próximo? Quem de nós nunca errou? Eu estou falando aqui e estou me lembrando de um erro que eu cometi esses dias. E eu pedi perdão para a pessoa. Eu falei, me perdoe em nome de Jesus. Eu errei. Eu reconheço que errei.
perdão dessa pessoa. Mas louvado seja Deus, que nós temos um Deus do céu que nos perdoa. Quando nós erramos, o Espírito Santo, ele nos mostra: você errou. Você fez algo que entristeceu a Deus. E diferente dos seres humanos que não têm piedade, que não têm misericórdia, que não têm compaixão para perdoar, quando eu chego diante de Deus, eu falo: Jesus, eu errei. Jesus, eu fiz algo que foi contra a tua vontade, que entristeceu o teu espírito. Mas eu te peço, Jesus, tenha misericórdia de mim. Me perdoa dos meus pecados, Jesus. Porque eu quero te servir, Senhor. Eu quero continuar adorando o teu nome. Eu quero continuar sentindo a alegria do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. E neste momento eu posso sentir o perdão de Deus sobre a minha vida. Porque Jesus é amor. Deus é amor. Jesus, ele perdoou aquela mulher adúltera. E Jesus Cristo, ele perdoa os pecados de todos aqueles que chegam com humildade diante da presença dele. Portanto, para nós concluirmos nesta noite, nós servimos a um Deus maravilhoso. Nós servimos a um Deus que não nos acusa. Servimos a um Deus que não nos humilha. Servimos a um Deus que é capaz de mudar qualquer situação. Mas para isso, nós temos que ter humildade. Temos que ir até a presença dele e clamar pela sua misericórdia. Porque esse Deus a qual nós servimos, ele nos perdoa dos nossos pecados. E ele nos pergunta nesta noite, por intermédio da sua palavra: onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que te acusavam? Nós fomos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo.